Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não lhe abre então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Todos nossos ouvintes, que com graça em seus corações recebem este programa em seus lares, em seus veículos, em seus receptores, como a palavra de Deus. Tenham reverência nesse instante
e busquem de Deus aquilo que o Senhor quer que você saiba, para que assim também o Senhor possa dar aquilo que Ele quer lhe dar, espiritualmente falando. Ele fará com que nós sejamos aquilo que devemos ser. E que todos peçam graça a Deus, para que eu possa também vos entregar esta mensagem, o sinal, no espírito que ela foi entregue através do profeta de Deus para esta era. Amém. Ouvintes, aqui está a mensagem, o sinal, e o sangue vos será por sinal. Agora, primeiramente, surge-se uma pergunta: que é um sinal? O dicionário diz que um sinal é uma mostra que um preço honrado tem sido pago, ou seja, que o preço requerido tem sido pago. Por exemplo, o preço do bilhete do trem de ferro, ou do ônibus, ou do avião, você paga o preço e lhe dão uma amostra, um bilhete. Então aquela amostra não pode ser usada em nenhuma outra parte além dessa companhia. E é um sinal para com eles que você tem pago a passagem. É um sinal para a companhia que você pagou aquela passagem. E este bilhete não serve para nenhuma outra linha de transporte quando se trata de um bilhete reservado exclusivamente para uma companhia. Aqui onde temos lido na Palavra de Deus, que está em Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13, vocês podem ler todo o capítulo 12 de Êxodo. Então, aqui no capítulo 12 de Êxodo, Deus está dizendo a Israel: o sangue do cordeiro é um sinal para vocês. O cordeiro ferido foi para Israel o sinal requerido por Jeová. O sinal para Israel naquele instante era o sangue do cordeiro. Teve que ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel, e nenhum outro sinal servia. Somente aquele sinal. Nenhum outro sinal podia ser reconhecido. Para o mundo isto é loucura. Porém, com Deus é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem que estar em você. E você não pode obter o sinal até que o preço tenha sido pago. Então você possui o sinal, o qual lhe concede o privilégio de um passe livre. Agora, o sangue tinha que ser de um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha, um cordeiro que deveria ser lavado antes. Portanto, era um sacrifício perfeito e que oferecia aquilo que Deus requeria do crente, do israelita. Então, se ele passasse ali o sangue de uma galinha, ou de um porco, ou de outro animal qualquer, aquilo não seria reconhecido. E vocês têm que entender, nós temos que entender, embora isso seja chocante, que nenhum credo, por mais que pareça, mesmo tendo a mesma cor, como o caso de um sangue de porco tem a mesma cor do sangue do cordeiro, isso não importa. Deus não reconhece nenhum credo denominacional. Deus não reconhece nenhum dogma de organização alguma, seja ela mais velha ou mais nova.
Deus não reconhece pensamento de homens. Deus reconhece a sua própria palavra. Deus reconhece uma fé que Ele próprio nos dá, não a fé que uma igreja nos dá, para sermos isto ou aquilo religiosamente falando. Dificilmente uma pessoa pergunta: você é um cristão? Oh, eu sou um cristão. Não. Sempre dizem: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou católico. Por que não identificarmos como cristãos? Deus reconhece algum tique? Alguma passagem desta? Não. A única fé que Deus reconhece não é a fé de tal ou tal igreja. Não, absolutamente não. A única fé que Deus reconhece é aquela que Ele próprio introduz no coração do homem, pelo Espírito Santo. Se você ouve uma fé de tal igreja, você vai ser um crente conforme aquilo que aquela igreja lhe dá. Sim, isto é certo. Mas se você ouve do Espírito Santo, você vai ter uma fé que o próprio Deus lhe concede. Isso é chocante, mas é verdade. E a razão pela qual nós temos esse montão de coisas chamado cristianismo está justamente aí. É porque as organizações dão sua fé para as pessoas. E essas pessoas então passam a viver segundo a fé que elas receberam. Que Deus é 3 pessoas e que o batismo é nos títulos. Quando você nunca viu isso na Bíblia. Está certo? Agora, eu vou te dar um exemplo, meu ouvinte. Quem foi que deu a fé para Abraão? Foi algum sistema religioso? Não. Foi o próprio Deus que veio a ele. E mais do que isso, você vai encontrar nas Escrituras que depois o próprio Deus aceitou a fé que Ele próprio deu para Abraão. Então, mesmo Deus nos dando a fé, é necessário que este negócio chegue à seguinte conclusão: que Deus depois aceite a nossa fé, que Ele próprio nos deu, para que não nos encontremos fazendo uma obra fora de sua vontade. Porque todo mundo que trabalha para Deus, trabalha porque recebeu fé para trabalhar. Mas há um segredo nisto aí, um segredo muito profundo, e que só pode ser discernido pelos olhos de Deus, pelo entendimento de Deus, que Abraão representa a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, mas a nossa fé não é igual? Sim, é igual até certo ponto. Ló cria no mesmo Deus que Abraão cria. Mas uma coisa é certa: Ló não recebeu a mesma fé que Abraão recebeu. Mas como se ele cria no mesmo Deus? Ló não recebeu a mesma fé, porque ele não ouviu, ele não esteve no mesmo diálogo com Deus que Abraão esteve. Isto é segredo? Sim, é um mistério, na verdade, mas agora está revelado. O que Ló ouvia constantemente? Política, necessidade dos jovens, e sodomismo, e coisas e tal. E ele gemia, diz a Bíblia, e ele era um justo, e ele gemia dia e noite, e se pôs na política para ajudar a cidade, como um justo que era, para brilhar lá dentro. Mas ele não era um tipo da noiva. Enquanto ele estava gemendo dentro de Sodoma e Gomorra, Abraão estava tendo diálogos com Eloí, que nem desceu a Sodoma e Gomorra. Mandou 2 anjos ali, na verdade. E o século recebeu 2 anjos. Você sabia disto? Tudo que está no Velho Testamento é uma sombra do Novo.
E estamos na conclusão dos fatos. Quando Sodoma estava perto de ser queimada, desceram 2 anjos para ela. E agora, quando essa terra está perto de ser queimada, Deus enviou 2 anjos para ela, para cegar os sodomitas. Quais são eles? Eles são reconhecidos pelo próprio Deus. Eles são Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham para os denominacionais, assim ditos. Oral Roberts para os pentecostais, assim chamados. 2 anjos desceram agora. Eles vieram pelo Espírito de Deus. Mas olha que tipo perfeito. Veja se o ministério do profeta desta era foi um ministério reconhecido como o de Billy Graham. Embora o próprio Billy Graham afirma que o irmão Branham, o profeta de Deus, é de fato um profeta. Ele diz, William Branham é um profeta de Deus. Embora Oral Roberts reconheça que o irmão Branham foi um homem enviado de Deus, mas nenhuma organização pôde recebê-lo. Por quê? Por causa do sinal, por causa do ministério. Ele não foi enviado para os sodomitas, ele foi enviado à noiva, ao Abraão. Abraão está separado, Abraão está comendo a coisa separado, novilho cevado. Abraão está recebendo a promessa aqui separado. Porém, 2 anjos desceram a Sodoma para se identificarem com justos que na verdade gemem dentro de Sodoma, mas que geram o quê? Um sistema moabita. Foi o que Ló resultou. O resultado de Ló foi um sistema moabita, que foi usado pelo falso profeta Balaão mais tarde. Mas vejam o que gerou Abraão. A coisa é totalmente diferente. Os tipos não falham nas Escrituras. Isso tem se cumprido agora. Veja que tipo de pessoas geram estes 2 ministérios tremendos que vieram à Terra nesta era. E veja que tipo de gente gera o ministério de Elias, do profeta de Deus. Veja que tipo de mulheres, de homens. O que foi que gerou Abraão? Na verdade, Abraão gerou um selvagem. Temos muitos selvagens por aí. Mas dele, de suas entranhas, pela promessa de Deus, de uma forma original, veio quem? Isaac, que apontava simplesmente para a posteridade real de Abraão, que é Cristo, disse São Paulo. Mas, ouvintes, vamos ao fato. Deus está nos mostrando estas grandes verdades. Atentemos para elas, porque como podemos escapar se não atentarmos para estas tão grandes verdades? Como o israelita poderia escapar, salvar seu primogênito, se não expusesse o sinal, conforme o profeta de Deus instruiu? Instrução é doutrina. Você precisa conhecer a doutrina do profeta de Deus para saber como expor sua vida, como manifestar sua fé. A Bíblia diz que Deus aceitou a fé de Abraão, que ele próprio, Deus, havia dado para ele. E verei o sangue, e passarei de vós. Que tempo, que grande privilégio é conhecer que a gente traz por dentro o passe pago, o sinal pago, pelo sangue do Cordeiro de Deus, o único meio pelo qual nós podemos entrar em Cristo Jesus, na terra prometida, no batismo do Espírito Santo e muito mais no rapto, no arrebatamento, na Santa Jerusalém, nas bodas do Cordeiro, no milênio e na eternidade.
Vendo eu o sangue, diz o Senhor, passarei de vós. Essa é a única coisa que ele reconhecerá. Esta é a única coisa que ele reconhece nesse instante. Por isso é a única coisa que transforma as naturezas. Por isso é a única coisa que traz salvação de fato. Por isso é a única coisa que batiza com o Espírito Santo. É o que ele reconhece. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar seu lugar. Não há nenhum substituto, nenhuma denominação, nenhuma outra coisa pode tomar seu lugar. Deus disse: verei unicamente isso, o sinal. Não importava quão justos eram, nem quanta caridade faziam, e nem quanta educação tinham, ou como se vestiam. Não adiantava nada. Mesmo que estivessem fazendo uma grande obra para Deus, mesmo que estivessem evangelizando o mundo, não adiantava nada. E não adianta nada. O sinal é a única coisa que Deus reconhece. Vendo eu o sinal, então passarei de vós. Passarei de vós? Fique conosco, Senhor, não passe de nós. Sim, isto é certo, é clamar, não passe de nós. O mal seria Deus passar de nós. Mas naquele caso, era a ira de Deus, era o juízo de Deus, era o anjo negro, era a morte, rondando as tendas, rondando as casas, rondando as famílias. E a outra coisa que está acontecendo nesse instante, o que está rondando o seu lar, o que está rondando a você, quando você põe o olho naquela mulher que está vestida propriamente para ser cobiçada, está te rondando é a morte, e somente o sinal poderá te salvar. Mais nada. A ira de Deus passará por vós, se houver o sinal de Deus. E este sinal é o Espírito Santo, que autentica a sua fé no sangue de Jesus Cristo. Não é um credo de uma denominação, mas sim na palavra de Deus. O sangue era o sinal que Jeová requereu. Ele não requereu outra coisa. Agora, ele reconhecia somente no lar onde aquilo havia sido cumprido. O sangue foi por sinal, sinal de vida, sinal de preservação, sinal de conservação da vida, sinal de conservação da salvação. Isto está certo? Vejam, a única coisa que nos mantém limpo diante de Deus não é a sua fé esquematizada por homens entre quatro paredes. A única coisa que nos mantém limpos diante de Deus é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é visto através de uma fé que o próprio Deus nos concede e que é aceita pelo Espírito Santo, que é manejada, ativada pelo Espírito de Deus, então nos vem a revelação da graça, esse grande favor imerecido, o perdão dos nossos pecados, de forma tal que somos vistos perfeitos aos olhos de Deus, porque Ele nos olha através do sangue que está em nós pela fé, por sua vez ativada pelo Espírito Santo. Que Deus faça vivificar nesse instante em seu coração, meu ouvinte, a fé verdadeira do Deus verdadeiro, no sangue verdadeiro, pelo Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Jesus, eu te peço, nesta humilde oração, traze-me sempre a teu lado, dá-me consolo e perdão. Eu de joelhos te peço, pois sou um vil pecador. Guarda-me sempre, ó Cristo, fica comigo, Senhor. Declina o sol no horizonte, sobem as trevas do mar. Dá-me constante, ó bom mestre, o teu favor divinar. Perto de ti quero sempre estar, clamo com todo fervor. Livra-me do vil pecado, fica comigo, Senhor. Tua morada, Jesus, assegura paz e conforto na luta feroz. Dá-me teu braço, transporta-me à altura, onde escutar poderei tua voz. Paz, doce paz, dá-me Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, eu em clamar insisto. Triste procuro refúgio a teu lado, volta-me a paz, o descanso me vem. Quando na terra me achar desprezado, glória terei noutra pátria de além. Paz, doce paz, dá-me Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, eu em clamar insisto. Quando da morte cercar-me a tristeza, fim da jornada do mundo cruel, certo terei nesse dia certeza de ir me alegrar sob o imenso dossel. Paz, doce paz, dá-me Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecer